Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Sexto Período Nasal Psicoterapia Infantil. A gente já vem aí há alguns vídeos conversando sobre as etapas da psicoterapia infantil, né? E aqui trata-se do sétimo vídeo. Para você ter um entendimento abrangente referente ao assunto, faz-se necessário que você assista desde o primeiro vídeo tratando-se desse assunto, tá? Porque se você começa a assistir daqui, você vai ficar perdido no assunto e o teu entendimento vai ficar fragmentado, certo? Então eu venho construindo esse conhecimento aqui com vocês, tendo como embasamento o livro deixa eu só verificar aqui. O livro Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, a abordagem psicanalítica. E aí o texto que eu estou usando, que constitui esse livro, é de Lívia de Castro, Paula Avun e Lisiane Alvim, né? O título do texto é As Etapas da Psicoterapia com Crianças. Então, eu venho aqui me ater à fase intermediária. No vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre a fase inicial da psicoterapia com crianças, falando sobre a aliança, né, que se estabelece nessa fase. E aí aqui eu vou conversar sobre a fase intermediária, que trata-se aí da fase do processo elaborativo, certo? Ou seja, a fase intermediária do processo psicoterapêutico é o período que vai se estender aí desde o momento em que se consolida a aliança terapêutica até a ocasião em que vai ser discutido, em que vai ser se pensar sobre o término, né? E aí esse término ele passa a ser discutido entre paciente e terapeuta. E aí é justamente a partir do momento que se consolida a aliança até esse momento de se pensar o término do processo terapêutico, vai determinar aí o que chamamos de fase intermediária, né? Que é a fase do processo elaborativo. E aí, em geral, esta é a etapa que é a mais longa do tratamento, certo? Porque é uma etapa em que visa examinar, é uma etapa em que visa analisar, explorar, resolver, né, os sintomas e as dificuldades do paciente, né, sintomas esses, dificuldades essas que são emocionais. E aí, o objetivo dessa etapa, o que essa etapa objetiva, é a essência do tratamento. Então, é possível, certo, ao terapeuta, ele perceber a evolução para a fase intermediária. Eu digo, perceber essa evolução da fase inicial para a fase intermediária, quando passa a existir continuidade nos temas trazidos, né, pelo paciente entre sessões. Ou seja, a criança ela começa a resgatar assuntos ou brincadeiras que foram ocorridas aí em momentos anteriores do tratamento. E aí é quando a relação entre a criança e o terapeuta muda, né? Essa relação ela muda à medida que o tratamento passa para a fase intermediária. E como eu falei, e vale frisar novamente, essa evolução ela é perceptível, certo? A evolução da fase inicial para a fase intermediária, ela é perceptível quando começam as repetições, tá? E aí é o momento em que a criança ela começa a pensar no terapeuta como uma pessoa da sua vida diária, tá? Embora com papel e funções bem discriminados, bem definidos das demais relações de sua vida, certo? Então a aliança terapêutica
e a confiança consolidada, ela vai possibilitar um clima de intimidade, certo? Um clima de intimidade a partir do qual sentimentos de raiva ou até mesmo aversão ao terapeuta, eles podem começar a emergir, certo? Então é comum nessa fase, quando há a evolução para a fase intermediária, vai ser muito comum o uso do banheiro, né, pelas crianças, como também a vazão de impulsos corporais. Carla, que impulsos são esses? As eructações, é o que chamamos de eructações, que são os arrotos, como também a questão das flatulências, né? Na medida em que se consolida essa intimidade, então essa relação está passível de que essas coisas venham acontecer, né? As eructações, como também as flatulências por parte da criança, né? O uso do banheiro, muitas vezes de forma demasiada, certo? Então, a função dos terapeutas é buscar significados para essas atitudes, né? E aí relacionando essas atitudes com os conflitos subjacentes, ou seja, os conflitos por trás dessas atitudes. Mas muitas vezes, né, como é frisado no texto, essas ações podem ser entendidas apenas como uma forma de expressão, certo? Não quer dizer que necessariamente sempre vai ter um sentido por trás disso. E, enfim, essa compreensão do terapeuta vai se dar a partir da relação da dupla, né? Da relação da dupla, da trama desses sentimentos, esses sentimentos agressivos, esses sentimentos amorosos, que vão aí, ao longo das sessões, permear o campo psicoterápico, tá? E é sempre importante apontar, né, que a criança ela tem uma permissão de expressão simbólica para brincar, certo? É muito importante apontar para isso, é muito importante ressaltar isso. A criança ela tem uma permissão de expressão simbólica para brincar, para desenhar ou para falar sobre qualquer tema, pelo menos dentro da abordagem psicanalítica, né? Mas ela não pode fazer tudo, tá? Ela não pode fazer tudo. Por quê? Porque isso coloca em risco o setting, né? O limite precisa existir. Vou deixar a criança jogar bola no espaço terapêutico e quebrar tudo. Claro que não, né? O limite precisa existir, certo? E aí, para o psicoterapeuta, uma das tarefas mais difíceis no curso da psicoterapia é o defrontar-se com o profundo sofrimento da criança. Essa é uma das tarefas mais difíceis. Por quê, Carla? Ele não é psicólogo? Porque ele está muito passível de, nesses momentos, emanar sentimentos contratransferenciais, certo? Então, neste momento, é necessário estar atento aos sentimentos contratransferenciais, tá? Para não entrar em conluio inconsciente com o paciente, ou seja, para não se identificar com o paciente no que diz respeito a esses conflitos. De repente o paciente está diante de questões dolorosas, sofrimentos profundos, e isso pode remeter o psicoterapeuta a uma fase da sua vida, de repente quando criança, em que também esteve submetida a conflitos semelhantes, a sofrimentos semelhantes, e aí isso pode
pode desencadear uma certa resistência ao psicoterapeuta no que diz respeito ao evitar tocar nessas situações dolorosas. E essas situações dolorosas precisam ser tocadas, né, para que a criança ela possa se encontrar e possa reorganizar o caos que de repente ela possa estar imersa, tá? E aí o paciente também fornece ao psicoterapeuta indícios do momento propício para interpretações ou até mesmo para intervenções, né, dirigidas a esses conflitos, dirigidas a essas dificuldades, tá? E isso pode ocorrer quando ela passa a brincar sempre com o mesmo brinquedo, né? Repetir o mesmo material, escolher o mesmo material, e isso sob diferentes formas, através de posturas físicas, através de olhares para o terapeuta, tá? E aí o brincar, ele pode ser entendido como texto narrativo, que vai ser aí pré-partilhado pela dupla, ou seja, não existe um sentido pronto, não existe sentidos prontos nesse brincar, não existem aí interpretações previamente, como é que eu posso dizer, saturadas pela mente do terapeuta. Isso vai se dar no decorrer das análises, isso vai se dar analisando, isso vai se dar no processo terapêutico e não previamente a isso, e não previamente àquele momento, e não previamente ao brincar, tá? A dupla, ela deve buscar descobrir ou criar esses sentidos, tá? Quando a criança, ela está sofrendo por uma perda real, uma perda concreta, né, por morte, por abandono, ela precisa muito mais de continências do que de interpretações. Ou seja, ela precisa muito mais de um equilíbrio, de uma introspecção, né, do que de interpretações. Porque nessas situações é muito mais adequado deixar que ela mesma chegue ao insight, né? Ou seja, é muito mais adequado deixar que ela chegue a uma compreensão ou até mesmo a uma solução desse problema, né? Por meio da sua súbita captação mental. Isso aí vem a ser um insight, né? No seu ritmo, tá? E aí, em relação a esse aspecto, é bem importante lembrar, como é frisado no texto, que a elaboração não vai se limitar à hora terapêutica, tá? É muito comum que a criança ela relate a ocorrência de insights fora do processo terapêutico, fora do setting, ou seja, fora da sessão. E aí essas compreensões irão afetar diretamente as relações da criança com os pais ou até mesmo com outras figuras significativas na vida da criança. E aí, na medida em que a psicoterapia evolui, pode-se esperar que a criança ela alcance insights cada vez mais significativos e com consequente alívio dos sintomas e com um certo amadurecimento, um certo crescimento mental, onde ela vai passar a utilizar com mais frequência a linguagem verbal, certo? E aí, mesmo com essas conquistas, os riscos, né, de interrupções não vai se extinguir, tá? Nessa etapa intermediária. As possíveis causas para a interrupção prematura vão incluir aí fatores do terapeuta, do paciente e também da realidade, tá? Ou seja, podemos pensar numa estagnação do progresso terapêutico também, né? Não só a interrupção do processo psicoterápico, mas também a estagnação do processo terapêutico. E aí, qualquer paralisação do processo terapêutico, ou até mesmo a interrupção desse processo terapêutico, isso aí pode ser pensado não só a partir da interação entre as transferências,
né, entre a transferência do paciente e a contratransferência do terapeuta, mas também sob a ótica de um fenômeno de campo, certo? Produto da interação dos três elementos: terapeuta, paciente e pais, certo? A estagnação, o encerramento desse processo terapêutico de forma prematura pode se dar a partir da interação desses três elementos. Não só do terapeuta-paciente, transferência contra transferência, mas dos pais também. E aí o texto cita um caso bastante interessante, que é o caso da Maria, de 6 anos, né, que ela foi levada ao tratamento devido à dificuldade para conciliar o sono. E aí a menina, ela se recusava a dormir sozinha. E em virtude disso, né, em consequência disso, os pais vinham se revezando para dormir com ela à noite. E aí a psicoterapeuta, ela desde o início percebeu as dificuldades sexuais do casal, certo? E isso estava vinculado ao sintoma de Maria. E aí, após alguns meses em psicoterapia, Maria pegou no sono em sua própria cama. Ou seja, ela se retirou, né, do quarto do casal e conseguiu pegar no sono na sua própria cama. E aí o que é que acontece? Na semana seguinte, os pais solicitaram uma entrevista e comunicaram a interrupção do tratamento da menina. E aí eles utilizaram, conta-se no texto, como justificativa a possibilidade de antecipação das férias. Ou seja, as tentativas de trabalhar as resistências parentais foram, nesse caso em específico, infrutíferas, porque esbarravam nos conflitos dos pais de Maria, né? Eles precisavam do sintoma da menina, né? Ou seja, dessa dificuldade de dormir sozinha, para que eles pudessem encobrir suas próprias dificuldades conjugais e pessoais. E aí interromperam o processo psicoterápico da Maria em virtude dos seus próprios conflitos, certo? Então, gente, o que é que acontece? No caso de não interrupção do processo psicoterapêutico, a fase intermediária será uma fase que vai se tornar-se a mais longa de todo o processo, né? Que vai compreender, como eu já falei anteriormente, a exploração, a interpretação e a elaboração dos conflitos manifestos e latentes que originaram aí a busca de tratamento para a criança. E aí, em função disso, no decorrer dessa fase, novos conflitos poderão emergir e aí novas questões poderão ser foco do trabalho terapêutico. Ou seja, existem os sintomas primários, né, que são aqueles sintomas que deram vazão à procura pelo tratamento, tá? Mas durante a fase intermediária pode surgir aí conflitos, emergir novos conflitos, novas questões secundárias que passarão a ser foco do trabalho terapêutico e por isso que essa fase intermediária passa-se a ser, se não houver interrupções, a fase mais longa das etapas da psicoterapia com crianças, tá bom? Bom, gente, então é isso, eis aí a fase intermediária, certo? Espero que vocês tenham entendido, mas em caso de dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato comigo e eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá? Na descrição do vídeo também vai estar o meu e-mail para solicitação de assunto, que é o mesmo e-mail para se tirar dúvidas, é claro. Se você tem interesse em algum assunto e queira que eu explore aqui no canal, você manda para o meu e-mail e eu vou trazer o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails diários. E aí eu vou atendendo por ordem de chegada, aos pouquinhos, certo? Não passo ninguém na frente de ninguém, tá bom? Então possa ser que demore um pouco até que eu venha atender
ao teu e-mail, tá? Mas em algum momento eu vou acessá-lo, em algum momento eu vou atendê-lo. Então, gosto sempre de falar isso para que vocês fiquem conscientes de que não adianta pedir urgência, tá bom? Então é isso, gente. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Fiquem à vontade para adicionar, para seguir. Tem a fanpage também, para que vocês possam acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá? Lembrando que eu não respondo mensagens via redes sociais. Devido ao excesso de pessoas, fica um acúmulo imenso de mensagens, eu não consigo dar conta. Então, para não ser injusta respondendo a uns e outros não, eu só respondo por e-mail e por ordem de chegada, tá certo? Então, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, em virtude disso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também, além da psicologia, na área de humanas, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever, certo? Se gostou do vídeo, tu dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, certo? Quanto à minha didática, para que eu possa ler a crítica de vocês e possa melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e até a próxima gravação.